Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, capítulo 80, Como sofres? Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas rectificadoras e santificantes? Vemos os que recebem a calúnia transmitindo-a aos vizinhos, os que são atormentados por acusações, arrastando companheiros às perturbações que os assaltam, e os que pretendem eliminar enfermidades reparadoras com a desesperação. Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura porque pequenos sofrimentos lhes invadiram o círculo pessoal? Não são poucos os que batem à porta da desilusão, da descrença, da desconfiança ou da revolta injustificáveis em razão de alguns caprichos desatendidos. Seria útil sofrer com a volúpia de estender o sofrimento aos outros? Não será agravar a dívida o ato de agressão ao credor? Somente porque resolveu ele chamar-nos a contas? Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadas do caminho evolutivo. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Emmanuel. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos pelo dia que nos concedeste e pela bendita oportunidade deste encontro fraterno para os estudos da doutrina espírita. Rogamos-te, Senhor, que abençoes este nosso esforço de aquisição do conhecimento para que consigamos aperfeiçoar o nosso caráter, retificando os nossos caminhos, de modo a conquistarmos o progresso, a luz, a paz e o verdadeiro amor. Ajuda-nos, Mestre, a entender os desígnios superiores na hora da dor, a aceitá-la com resignação e coragem, dela extraindo as lições de que ainda necessitamos para o nosso aperfeiçoamento. Abençoa todos os nossos irmãos de humanidade, inspirando-lhes coragem e resignação nas experiências expiatórias e probatórias. Amado Jesus, permite que os bons espíritos nos acompanhem nesta jornada de estudos e realizações espíritas.
que derrame em eles seus bálsamos, seus eflúvios superiores sobre todos nós. E ajudem-nos na execução desta tarefa. Agradecidos e muito felizes de aqui estarmos, acolhidos nesta casa de oração, nós te louvamos, Mestre amado, endereçando-te todo o nosso carinho, o nosso amor e a nossa gratidão. Que assim seja. Na última aula nós vimos até o ponto em que o irmão Santarém descreve a chegada dele e dos outros benfeitores, incluindo o Conde Ramiro de Guzmán, para o auxílio que eles ofereceriam aos filhos e à esposa e aos demais familiares de Jerônimo. Então ele menciona a alegria de rever, ele que já tinha vivido em Portugal, de rever aquele país. E na sequência, então, houve uma pergunta de Camilo, dirigida ao irmão Santarém, se Jerônimo tinha feito parte daquela excursão para o auxílio, sobretudo de seus filhos, que ainda estavam encarnados. E a resposta do irmão Santarém foi negativa, que Jerônimo não tinha participado da excursão por duas razões. A primeira razão, para que ele fosse poupado de maiores dissabores, de ter contato direto, ver diretamente a situação muito dolorosa, sobretudo de Margaridinha. Então a primeira razão foi de ordem de misericórdia em favor de Jerônimo, para que ele não sofresse demasiadamente com a contemplação do drama terrível que vivia, sobretudo Margaridinha. Então ele foi poupado destas dores maiores. Viria a saber mais tarde sobre todos os fatos, mas não haveria o impacto da contemplação daqueles problemas. Não estaria, inclusive, no ambiente doloroso com todas as vibrações perturbadoras. Quando recebesse os informes daquela excursão, os fatos já tinham sido, digamos, resolvidos, pelo menos a parte mais difícil, e ele receberia os informes na própria instituição de Maria Santíssima, portanto, no ambiente adequado, da forma adequada, mais tranquilamente. A segunda razão pela qual ele não pôde participar da excursão foi de ordem mais prática. Ele seria um estorvo. Certamente seria mais difícil a excursão com a presença de Jerônimo, porque os demais participantes da excursão já tinham um certo treinamento. Havia participantes menos evoluídos, mas já estavam de alguma forma acostumados com aqueles deslocamentos, já eram indivíduos treinados para certas excursões. Mas, sobretudo, o fato de Jerônimo não estar presente era para que ele não sofresse os impactos das mudanças bruscas de campos vibratórios, porque dentro da instituição de Maria de Nazaré, mesmo estando no departamento de isolamento, ele permanecia no ambiente cujas vibrações eram sempre renovadas, então eliminadas as vibrações tóxicas irradiadas pelos pacientes e substituídas constantemente pelas irradiações positivas, sublimes dos benfeitores espirituais.
Agora, no campo psíquico da crosta, ele sofreria aquele impacto e se desequilibraria profundamente ao verificar as reais situações de Margaridinha de novo. Então, aquela perturbação faria com que ele, provavelmente, voltasse a ter muitos dos sintomas que ele já tinha, de alguma forma, superado com os tratamentos. Seria, portanto, um grande problema a presença de Jerônimo. Os benfeitores que tinham de ter total atenção e dedicação àqueles que estavam na pauta para serem auxiliados, teriam de utilizar parte de seus recursos, de suas forças, o tempo para socorrer Jerônimo, guardadas as devidas proporções. Seria como alguém que não suporta sangue, não suporta suturas, e pedir para acompanhar um parente, um filho que se cortou e está todo ensanguentado, precisa ser suturado, precisa ser auxiliado num pronto-socorro. Se o pai ou a mãe entra e não tem condições de suportar aquela visão, é preferível que fique aguardando na sala de espera. Daí, quando estiver já mais limpo, já medicado, já com o curativo, daí o pai ou a mãe ou os dois entram para ver o filho. É preferível isso do que entrar, começar a gritar, se agitar e desmaiar. Daí o enfermeiro, o médico que estiver atendendo tem que interromper o atendimento da criança para atender o pai ou a mãe. Algo semelhante a isso. A situação seria semelhante, como mencionamos, guardadas as devidas proporções. Na sequência, o irmão Santarém diz que ele não comentaria detalhes do ambiente ou da situação em que se encontrava Margaridinha. Ele não dá detalhes, mas os adjetivos que ele usa para qualificar o ambiente já nos dá uma ideia do que realmente eles encontraram. Ele dá um detalhe interessante, que a polícia do Porto, era a cidade onde ela residia, tinha classificado aquele ambiente como antro de 5ª categoria. E o irmão Santarém diz como se a torpeza, o vício moral, o vício físico pudesse ser classificado em níveis de decadência. Mas a polícia local classificava, era de 5ª categoria. Imaginemos o nível daquilo. Ele diz aqui: imaginai, contudo, um daqueles antros de vícios e libertinagens, como tantos que infelizmente existem no sombrio globo terrestre, classificado policialmente como de 5ª ordem, como se pudessem existir vícios menos degradantes uns do que os outros. Pensai no que seria o impudor ali reinante, o deboche, os torpes arrastamentos dos instintos inferiorizados e deprimidos pela perversão dos costumes. E depois ele complementa: e tereis pálida a ideia do inferno de que deveríamos arredar Margarida Silveira, porque assim ordenara o astral superior, solícito aos nossos apelos. Como fazê-lo, porém? Vejamos que detalhe interessante, porque eles são espíritos já relativamente superiores. Em comparação a nós, muitíssimo elevados. Relativamente superiores em relação aos dirigentes da colônia, que ainda eram mais evoluídos ainda. Mas com relação à média da Terra, ao homem comum da Terra, eles eram muito evoluídos. Sabiam, já tinham feito a visitação no 3º dia que eles realizam essa excursão. Então eles já tinham feito visitações aos filhos, aos familiares de Jerônimo, já sabiam da situação. Mas a situação era tão dramática com relação a Margaridinha que eles sofrem um momento de dúvida: como realizar isto da melhor maneira possível? Era algo muito delicado, eles estariam
lidando com realmente espíritos perversos que permanecem naqueles ambientes. E pessoas também perversas teriam de fazer de uma tal maneira que não colocassem em risco Margaridinha, de nenhuma forma. Continua o irmão Santarém: ante as cenas lamentáveis que se nos deparavam, a angústia da repugnância intentou dominar nossas almas, tornando-se necessário da nossa parte a vigilância, da comunhão mental com nossos diretores do templo e de mais alto, a fim de que as nossas vontades não enfraquecessem, prejudicando a missão. Eram espíritos, novamente, comparados a nós outros, elevadíssimos. E naquele ambiente eles sofreram o impacto das vibrações, das irradiações mentais, dos fluidos profundamente tóxicos, das cenas lamentáveis, tal a repugnância de que foram tomados, que eles tiveram de manter oração e vigilância. Vigiai e orai. Oração e vigilância. Para que eles tivessem condições de realizar a tarefa. Eram espíritos elevados, tinham já se preparado adequadamente, e mesmo assim verificaram a delicadeza da tarefa. Recordemos aqui o livro Renúncia, de autoria do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Logo ao início desta obra, deste romance histórico, quando o espírito Pollux, em regiões umbralinas inferiores, toma notícia, está ciente de que vai em breve reencarnar-se, ele faz um apelo tão grande, tão sincero, à alma que ele tanto amava e que o acompanhava há tantos séculos, já milênios, que era Alcione, que ela se apresenta, ela que não pertence mais há muito tempo à Terra, ela se apresenta naquela região espiritual densa e conversa com ele, e ele implora ao coração generoso de Alcione para que ela reencarnasse com ele, para auxiliá-lo. E ela diz: eu poderia fazê-lo com uma condição, que nós nos mantivéssemos amigos. Eu estaria próxima a você, dando-lhe apoio moral, suporte para esta reencarnação, mas nós não nos consorciaríamos, não seríamos marido e mulher. Este amor físico não estaria em nossos planos. Ele insiste um pouco, mas depois concorda. E então, porque ela realizava à época uma tarefa muito importante, que era trazer da esfera onde ela habitava Sírios, as noções de arte divina, de arte voltada para Deus, para espíritos artistas que se reencarnariam na Terra para tentar resgatar a arte na Terra dos escombros, que até hoje, na qual até hoje muitas artes estão. Ela então solicita ao seu guia espiritual autorização para interromper, suspender temporariamente aquela tarefa, a fim de atender ao apelo de Pollux. E o guia espiritual lhe diz: Alcione, muito nobre o seu desejo. No entanto, deve saber que não necessita reencarnar-se na Terra. Pode ajudá-lo mesmo sem estar reencarnada.
e até talvez com mais eficiência. E ela insiste, eu sei, mas Pollux está tão desesperado em razão desta nova reencarnação que ele pede, implora-me que o acompanhe. Eu estou decidida a ir se o senhor não tiver nenhuma objeção. E o guia espiritual insiste com ela. Alcione, você já é um espírito muito nobre e elevado, mas mergulhar no campo denso, trevoso da terra, até mesmo para um espírito da sua ordem, é um risco muito grande. É um risco de você ter algum deslize. Tais as condições psíquicas vibratórias e o tipo de humanidade, de espíritos que estão reencarnados na Terra. Até mesmo para um espírito na sua condição de elevação, há riscos. Você está ciente disso? Está disposta a correr estes riscos? Ela disse, estou. Então seja abençoada, minha filha. E lhe digo, se você conseguir atravessar esta reencarnação sem ter deslizes e falhar e ter uma queda moral, porque se tiver alguma queda moral, terá depois de resgatá-la na Terra. Mas se conseguir atravessar a sua reencarnação sem deslizes, a sua evolução será ainda muitíssimo maior. E ela conseguiu. O Pollux, depois, quem tiver interesse, leia o livro, para saber se ele conseguiu ou não. Mas notemos, se espíritos tão elevados quanto estes irmãos, Conde Ramiro de Guzmán, o Charles, que escreveu os livros por Dona Ivone Amaral Pereira, era um de seus guias espirituais, irmão Santarém, e até mesmo Alcione, este espírito sublime, devem tomar muitos cuidados e manter-se em vigilância e oração. Quais deveriam ser os nossos cuidados? Deveríamos ter atenção ainda muito maior. Então é bastante interessante o que eles fazem para não se perturbarem e conseguirem realizar a tarefa. Eles mantêm-se vigilantes, em oração, em comunhão psíquica com os diretores da colônia Maria de Nazaré. Necessário de nossa parte a vigilância da comunhão mental com os nossos diretores do templo e de mais alto, com os diretores do templo e espíritos ainda mais elevados, ou seja, até mesmo com Maria Santíssima, a fim de que as nossas vontades não enfraquecessem, prejudicando a missão. Por esta razão é que nas tarefas espíritas, por exemplo, nós solicitamos que os trabalhadores, os participantes de um modo geral, mas sobretudo os trabalhadores, cheguem com antecedência para que tenham esta comunhão com o alto. Se os espíritos elevados têm dificuldades de enfrentar estes campos vibratórios perturbadores da Terra, nós que já somos perturbados, qualquer soprinho vibratório inferior pode nos derrubar. Somente o indivíduo muito prepotente, arrogante e orgulhoso considera-se superior, inatingível por estes campos vibratórios. Esses já estão acostumados com eles, já nem percebem. O indivíduo que muitas vezes está já com mau odor, depois de um dia inteiro transpirando sem um banho, chega um determinado momento que ele já não sente mais o odor ruim que está exalando, porque o olfato dele já acostumou-se com aquilo.
O indivíduo que já está acostumado com vibrações muito densas, perturbadoras, já de um longo tempo, ele já não percebe, mas não se dá conta, já está ambientado naqueles campos vibratórios. Mas o indivíduo que já procurou sair daqueles campos vibratórios, ao senti-los novamente, recebe um impacto violento. Titubeia, desequilibra-se, perturba-se e começa a entrar em estado de ansiedade, buscando sair rapidamente daquele campo vibratório. E precisa de muita ajuda. Por isso é que nós precisamos insistir sempre na oração, na vigilância e termos consciência das nossas fragilidades. Consciência. Nós não nos mantemos sozinhos de maneira nenhuma. Isso seria muita arrogância, petulância da nossa parte. Nós precisamos de ajuda o tempo todo. Somos infantis, crianças, que precisamos de um adulto espiritual, digamos assim. Espiritualmente somos, psicologicamente, muito infantis. Precisamos de alguém que já tenha maturidade, já tenha experiência, já tenha evolução. Então precisamos pedir o tempo todo o auxílio, desde que justamente, ao nosso guia espiritual, aos bons espíritos, a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima. Se estamos realizando uma obra no bem, peçamos sempre ajuda. E procuremos nos resguardar dentro da disciplina. Porque dentro desse regime de disciplina, nós estaremos muito melhor resguardados. A disciplina é como os trilhos do trem. Se o trem sai dos trilhos, isso significa acidente, desastre, prejuízos. Se nós não saímos da trilha, se nós saímos da trilha da disciplina, então há desastre. Certa vez, Chico Xavier estava num lugar e ele viu duas linhas e ele seguia naquele caminho central. Ele parou e olhou e disse: aí está a representação da minha vida. Eu devo sempre caminhar entre o dever e o trabalho. São as duas linhas, e entre essas duas linhas está o caminho que eu devo seguir. Dever e trabalho, dever e trabalho. Não posso sair do caminho formado por essas duas linhas, senão é desastre na certa. Se nós lemos com atenção este livro, a nossa consciência começa a despertar. Se espíritos desta envergadura moral, desta evolução, de cuja evolução estamos ainda muito longe de alcançar, se eles sofrem o impacto dessas vibrações e precisam manter-se profundamente, mentalmente vinculados aos espíritos ainda superiores a eles, o que se dirá de nós, a nosso respeito? Precisamos estar constantemente atentos e nos manter firmes nestas trilhas, nos trilhos da disciplina. Não podemos ter nenhuma ilusão de que poderia ser diferente para nós, não. Maior vigilância ainda de nossa parte. Se já temos essa consciência de que nós somos muito frágeis, nós precisamos procurar seguir à risca aquilo que o nosso guia espiritual nos propõe. Mesmo que o indivíduo não seja médium, há o sono reparador do corpo físico, momento em que a alma desdobra-se parcialmente do corpo e entra em contato novamente com o mundo espiritual. Nós verificaremos em alguns instantes que esta possibilidade foi utilizada tanto com Margaridinha quanto com o irmão dela. Ambos foram deslocados do corpo físico no estado de emancipação da alma, que é estudado por Allan Kardec num capítulo inteiro de O Livro dos Espíritos, da emancipação da alma.
e ele vai tratar do sono com os sonhos, o estado mais superficial de emancipação da alma. Ele vai falar sobre o sonambulismo, que é o próximo estágio um pouco mais profundo. Depois fala sobre letargia, catalepsia, fala sobre visão à distância, também fala sobre o estado de êxtase, que é o estado mais próximo que existe da morte física, da desencarnação. Os santos, os denominados santos pela Igreja Católica, muitos tiveram o estado de êxtase. Não apenas os santos, aqueles canonizados pela Igreja, ou muitas outras pessoas na Terra, almas nobres, já tiveram essa experiência do êxtase. O próprio apóstolo Paulo menciona um desses estados de êxtase, em que ele sobe ao terceiro céu. De maneira que vale a pena estarmos atentos a este detalhe do livro para que tenhamos plena consciência da nossa necessidade de mantermos-nos dentro de um regime de disciplina. Isto é saudável, bom e necessário para nós. Imaginemos pessoas doentes que não seguem a disciplina prescrita pelo médico para o tratamento. Os resultados serão muito ruins, as consequências poderão ser desastrosas. Consideremos-nos doentes e então necessitados de mantermos este regime de disciplina do nosso tratamento. Continua aqui na descrição o irmão Santarém. A condição em que eles encontraram Margaridinha estava torturada por infâmias inclementes, vilipendiada pela degradação, manietada ao miserável tronco de situação insolúvel para a sua inexperiência. Sozinha ela não conseguiria resolver aquele drama. Margaridinha apareceu-nos como a grande vítima de um novo calvário, onde também faltavam o conforto, o socorro de corações generosos, dispostos a aliviar e consolar. Vimo-la, malgrado suas próprias repugnâncias íntimas, ou seja, aí eles já destacam que ela estava naquela condição, mas não se conformava com aquela condição. Em outras palavras, ela resistia, ela era obrigada a praticar aquelas ações da prostituição, mas tentava de toda forma não ter de se submeter àquilo, só não tinha força, não tinha opções naquele momento. Ela não gostava. Aqui eles estão destacando que intimamente ela tinha repugnância por aquele tipo de situação, que intimamente ela gostaria de ter uma outra vida. Ela realizava aquelas ações, mas forçada, não por livre vontade, não porque gostasse, mas porque ela estava subjugada por aqueles que a dominavam. Imediatamente por nós reconhecidas, ou seja, as repugnâncias íntimas foram imediatamente, eles verificaram o estado mental, o estado vibracional de Margaridinha e identificaram que ela estava, malgrado as suas intenções íntimas, realizando aquelas tarefas. Não estava de acordo. Submetida ela aos torpes caprichos de verdugos desalmados, os quais forçavam-na a sorver copásios de vinho, forçavam-na a se embriagar. Cabelos desgrenhados, olhos alucinados pelos desvairamentos do álcool, boca espumante, desfigurada por trejeitos ridículos. Via-se também forçada a dançar ao som de guitarras enfadonhas, cantando as peças mais em voga, para divertir os ínfimos algozes, sem que o pudesse fazer convenientemente, porém, dado o lamentável estado em que se encontrava, sentia-se por esta ou aquela personagem duramente esbofeteada, enquanto os vestidos eram ainda mais uma vez dilacerados pelas mesmas mãos brutais. Então, certamente era um tipo de uma taberna, um lugar de prostituição, em que as pessoas iam,
se embebedavam e abusavam das mulheres, provavelmente depois iam para um quarto, para um canto, para abusá-las, né, usá-las sexualmente. Ela era obrigada primeiro a se embebedar, porque como certamente o próprio dono do estabelecimento já tinha percebido que ela tinha valores morais, não se sentia à vontade para realizar aquilo, forçava a se embriagar para que ela não tivesse mais controle sobre si mesma. Ela ficava intoxicada. E as pessoas, imaginemos a situação, as pessoas ela sendo obrigada a dançar sem ter controle já sobre o seu corpo, sendo esbofeteada, sua roupa rasgada e as situações terríveis a que aqueles homens brutais, rudes, animalescos a submetiam. Quem tiver interesse em ler um belíssimo poema de Sor Juana Inés de la Cruz, chamada A Fênix do México. Esta foi uma das reencarnações de Joana de Ângeles, uma das maiores poetas de língua hispânica. Ela, em um de seus poemas, descreve esta situação em que os homens de seu século e até o nosso século, certamente, os homens condenavam as mulheres que se submetiam ou que realizavam a prostituição. E ela faz uma pergunta neste poema. Como que eles teriam coragem de condenar as mulheres, insultá-las, impor-lhes xingamentos, insultos, em razão da atividade de prostituição, se eles eram os clientes delas. E ela diz, se vocês deixarem de ser clientes das prostitutas, não haverá mais prostituição, só existe prostituição porque vocês vão prostituí-las. Propõem dinheiro a elas. Muitas vezes forçam as mulheres a isto. Seduzem as mulheres e depois as desprezam. E ela os chama de homens nécios. Este é o título do poema, Hombres Nécios. Então vale a pena nós lermos este poema de Sor Juana Inés de la Cruz e refletirmos sobre isto. É bem o quadro que descreve aqui Camilo, mais de um século depois do poema de Juana Inés. Lembrando-me de que as instruções recebidas de mais altas recomendavam fosse a pobre menina retirada com urgência daquele malsinado ambiente, não vacilei em tomar providências imediatas, lançando mão de medidas extremas. Muitas vezes os benfeitores tomam medidas extremas. Dr. Bezerra de Menezes, numa das obras que ele escreveu por Dona Ivone do Amaral Pereira, chama de drásticos. Muitas vezes são necessários certos drásticos, medidas drásticas. Aqui ele diz medidas extremas, para o bem daqueles pupilos, daqueles tutelados, no caso, para o bem de Margaridinha. E qual foi a medida extrema que ele determinou, irmão Santarém? Ele convocou um dos assistentes, que era um espírito inferior. Era um espírito daqueles, lembremos do capítulo quando estudamos as torres de vigilância e os internos das torres de vigilância. E ali aprendemos que muitos espíritos, vários que tinham cometido suicídio e depois se tornado verdugos, inclusive de outros suicidas, que capitaneavam, chefiavam gangues espirituais, quadrilhas espirituais, e aprisionavam espíritos, geravam processos obsessivos nos encarnados também. Alguns, eles depois de receberem um tratamento e muita orientação evangélica na instituição, decidiam-se
por encerrar a sua experiência, a sua jornada no mal, aceitando participar do grupo dos servos de Maria, da legião dos servos de Maria. Então eram treinados e eram utilizados em serviços diversos, como identificação dos locais onde suicidas poderiam estar, inclusive presos, cavernas, crateras, regiões subcrostais. Então eles conseguiam, com facilidade ou relativa facilidade, encontrar esses indivíduos, localizar, porque eles já conheciam esses antros, viviam por aqueles antros. E também eram usados em outras experiências, em outras atividades, como esta. Este indivíduo foi levado para esta finalidade. E quando ele foi solicitado para a atuação, ele recolheu a energia dos encarnados presentes, que era da pior espécie, porque todos os encarnados têm um fluido mais materializado. Kardec chama de fluido animalizado ou fluido vital. Este fluido não é próprio do mundo espiritual, é próprio do mundo físico. É este fluido vital que vincula, mantém as vinculações do corpo espiritual nosso, um perispírito, com o corpo físico. Todos nós nos reencarnamos com uma quantidade certa de fluido vital própria, suficiente para manter-nos vinculados ao corpo físico, portanto, na reencarnação, reencarnados, pelo tempo previsto para a nossa reencarnação. De modo que se o indivíduo tem uma programação reencarnatória de uma existência física de 70 anos de idade, ele reencarnar-se-á ou será reencarnado com uma reserva de fluido vital suficiente para manter a vitalidade daquele corpo físico e a vinculação do espírito perispírito, este binômio, com o corpo físico por 70 anos. E quando está próximo da desencarnação, o fluido vital já está bastante escasso, a desvinculação normalmente é mais tranquila. Os laços vão se dissolvendo, se rompendo entre o corpo espiritual e o corpo físico e ocorre a desencarnação, a desvinculação do organismo físico. Então é um fluido próprio dos encarnados. Os suicidas têm reservas de fluido vital impregnadas no corpo espiritual ou perispírito em razão do ato suicida, que nós já estudamos logo no início do livro. Não é possível, pelo ato suicida, que a impregnação de fluido vital que está no perispírito seja recolhida naturalmente pelo corpo físico. Isto se dá no processo de desencarnação natural. As reservas que estavam impregnando as células do perispírito, as reservas de fluido vital, são reabsorvidas pelo corpo físico. E as reservas de fluido espiritual que estavam impregnando o corpo físico são reabsorvidas pelo perispírito. Cada coisa em seu lugar, opera-se o rompimento das últimas vinculações entre esses dois corpos, o físico e o perispiritual, e ocorre a desencarnação naturalmente. Pelo suicídio, este processo não se dá, de maneira que altas reservas de fluido vital permanecem no perispírito do desencarnado, do suicida. E isto que provoca nele as impressões da matéria, inclusive da decomposição do cadáver. Esta questão. Então esclarecemos que, mais uma vez, que o fluido vital é próprio dos encarnados. Para a realização dos fenômenos mediúnicos, de efeitos físicos, conforme estudamos na obra O Livro dos Médiuns, ali Kardec faz a divisão básica dos fenômenos espirituais, dos fenômenos mediúnicos,
em dois tipos, basicamente. Os fenômenos mediúnicos de efeitos físicos e os fenômenos mediúnicos de efeitos intelectuais. Efeitos intelectuais. A psicografia, a escrita mediúnica, a psicofonia, a mediunidade de fala mediúnica, a evidência e outros fenômenos. A psicopictografia, que é do desenho ou da pintura mediúnicas. E no tipo de mediunidade de efeitos físicos, efeitos de transporte de objetos. Os objetos podem estar em outro lugar do planeta, em qualquer lugar do planeta, podem ser transportados quase que instantaneamente para dentro de uma sala completamente fechada, ou objetos que estão na sala, num salão como este, podem ser transportados para qualquer outro ambiente dentro do planeta Terra, rapidamente. Os benfeitores podem trazer, por exemplo, como era comum acontecer nas reuniões de efeitos físicos com médiuns como Peixotinho, como outros no Brasil e no mundo, conchas no interior do Brasil, por exemplo, conchas do mar, pedras, flores. Certa vez, Divaldo Franco estava com Chico Xavier, depois dos trabalhos normais no Centro Espírita. Chico convidou Divaldo Franco, mais algumas poucas pessoas, a ir à sua casa, já era alta madrugada, tomar um cafezinho, como era comum acontecer. Mas porque Divaldo estava com um problema muito grave na garganta e que poderia fazer com que ele perdesse definitivamente a sua voz, Chico perguntou-lhe, quando já estava na sua residência, se ele gostaria de receber um passe, e ele aceitou imediatamente. Chico convidou-o a ir a um cômodo isolado, ao quarto, com mais uma pessoa, fecharam as janelas, a porta, para ficar completamente escuro. Chico Xavier concentrou-se, um outro amigo que estava presente no quarto fez a prece e, pela mediunidade de efeitos físicos de Chico Xavier, o espírito Sheila se materializou. Fez o tratamento com radiação, um aparelho radioativo, então curou a garganta de Divaldo e depois perguntou-lhe se ele gostaria de algo. Ele recordou-se que os amigos que viviam na Europa, sobretudo na região dos Alpes, falavam muito do Edelweiss e havia música tão famosa sobre esta flor dos Alpes, uma florzinha branca que dá nos Alpes. E perguntou a ela, tendo sido ela alemã na última reencarnação, se ela conhecia os Edelweiss. E ela disse, como não, Divaldo? Conheço-os muito bem. E imediatamente caiu uma chuva de Edelweiss sobre ele, que foram trazidas rapidamente dos Alpes. E eles estavam no interior de Minas Gerais. Então, efeitos físicos. Também os efeitos físicos de materialização de espíritos. Mas também os efeitos físicos, por exemplo, que aconteceram no início das manifestações espirituais com as irmãs Fox. O início do espiritualismo moderno, que daria início também à doutrina espírita. Os pródromos do espiritismo na Terra surgem com os fenômenos, sobretudo os fenômenos com as irmãs Fox, no interior do estado de Nova York, nos Estados Unidos da América. Eram os fenômenos dos raps, dos noises, dos barulhos, das pancadas. Pancadas nas paredes, no teto, no chão. As camas das meninas, Margaret e Catherine, balançavam, tremiam. Eram fenômenos físicos provocados pelos espíritos, chamados de espíritos batedores, naquela época. Para todos estes fenômenos de efeitos físicos é necessário o fluido vital. O fluido vital só possui o fluido vital quem está encarnado para doar. Então, os médiuns de efeitos físicos têm uma quantidade abundante deste fluido e uma facilidade, ainda que sem ter conhecimento disso,
de liberação deste fluido, mas todos temos este fluido. E este fluido também é encontrado nos animais e nas plantas também. O fluido elétrico ou fluido animalizado também é estudado por Franz Anton Mesmer, que criou uma doutrina chamada posteriormente de mesmerismo, ou doutrina do magnetismo. É este fluido que este espírito inferior, mas que já está vinculado aos benfeitores, recolherá dos presentes naquela taberna, naquele lugar de prostituição. E a este fluido vital recolhido dos presentes, os presentes estão com pensamentos torpes, pensamentos vulgares, sensualistas, estão encharcados de fluidos perturbadores, estão intoxicados pelo álcool, de maneira que estes fluidos que eles estão liberando naturalmente e que é recolhido por este indivíduo são fluidos tóxicos. E era exatamente isso de que necessitava aquele espírito para provocar o fenômeno drástico, extremo, em Margaridinha, segundo as ordens do irmão Santarém. Aí está um outro detalhe muito importante, porque existe um certo critério nas casas espíritas para admitir um médium passista, um trabalho de passes. Porque serão usadas a participação do passista nos trabalhos de passes de uma casa espírita. Os passes numa casa espírita são denominados, classificados de passes mistos, em razão de configurarem-se como uma doação de fluidos mistos, fluidos dos benfeitores espirituais, fluidos dos médiuns passistas, encarnados, fluido vital. Se o indivíduo encarnado vai doar o seu fluido vital e este fluido está intoxicado, o que acontecerá com o paciente? O que acontece com um paciente que recebe sangue contaminado? Contamina-se. O que acontece com um paciente que recebe fluido vital contaminado? Contamina-se. E sofre mal-estar. Numa casa espírita séria, repetimos, uma casa espírita que seja séria, disciplinada, bem orientada. Se por um acaso algum passista não está bem, os benfeitores espirituais procuram isolá-lo, para que as suas irradiações não contaminem o ambiente e não contaminem os pacientes que estão recebendo o passe. Porque é natural que dia ou vez que outra nós não estejamos tão bem. E às vezes não percebemos. Mas os indivíduos, se é uma casa espírita que não tem seriedade e disciplina, aceitam qualquer indivíduo que não tem uma seriedade, uma disciplina na vida, uma certa disciplina. Não são santos, não existem santos na Terra. Os santos, os indivíduos santificados que estiveram na Terra, praticamente não pertenciam mais à Terra, vieram apenas em tarefas missionárias. Então é natural que nós compreendamos que os benfeitores espirituais não exijam de nós aquilo que não podemos, não temos condições de oferecer, mas uma vida razoavelmente disciplinada, bem orientada. Isso é necessário nós termos em mente para a seleção daqueles que vão ministrar o passe, para não sermos levianos e irresponsáveis e prejudicarmos as pessoas. Esta é a nossa colaboração, a nossa disciplina em favor dos outros também, em favor da nossa evolução, mas também para oferecermos aquilo que nós podemos oferecer de melhor, respeitando-se os nossos limites, evidentemente. No caso, os fluidos eram profundamente tóxicos, o fluido vital daqueles indivíduos. E foi este fluido vital que o espírito recolheu para depois usar contra a Margaridinha, de uma maneira completamente controlada, porque senão iria intoxicá-la ainda mais. Ela já estava com o organismo físico intoxicado pelo álcool.
intoxicado pelas vibrações locais. Ele primeiro age sobre os joelhos dela e faz com que ela perca o equilíbrio, as pernas balancem. Depois ele vem para a região cardíaca e sobre toda a cabeça. E ela então entra no estado de torpor, cai ao chão, estribuchando, tendo como uma convulsão até chegar no torpor. Enquanto ela estava sob a ação do fluido tóxico, ela se debatia como numa convulsão. E nós lembramos daí também a colocação de André Luiz, quando fala dos epilépticos. E ele faz uma distinção daqueles que têm uma epilepsia clássica e uma epilepsia secundária. Ele diz que há indivíduos que têm o choque epiléptico, a crise epiléptica, sob a ação dos fluidos profundamente tóxicos do obsessor. O obsessor envolve o indivíduo naqueles seus fluidos profundamente tóxicos e o indivíduo tem uma crise. Porque os fluidos espirituais ou fluido vital, eles são absorvidos pelo nosso corpo espiritual, o perispírito. E depois o perispírito, pelos centros de força, conduzem estes fluidos, condensando-os até que eles caiam em nossa corrente sanguínea e ajam diretamente sobre o nosso sistema nervoso central. Então, rapidamente, todas as células passam a absorver aqueles fluidos absorvidos, que é o mesmo mecanismo no passe. Só que no passe são fluidos saudáveis, bons, equilibrantes. E o nosso sistema nervoso fica sob o impacto, sofre o impacto daqueles fluidos. Se são fluidos tóxicos, o indivíduo tem respostas fisiológicas também condizentes com a qualidade dos fluidos. Kardec estuda a qualidade dos fluidos no capítulo dos fluidos em A Gênese, fluidos excitantes. Então, a reação é de espasmos com relação aos fluidos tóxicos, muito excitantes. Foi o que aconteceu com Margaridinha. Ela primeiro sofre o impacto sobre os joelhos e as pernas bambeiam, ela dobra os joelhos, logo em seguida a mente, a cabeça fica entorpecida, ela cai e aquela quantidade alta de fluidos tóxicos que alcançam o seu sistema nervoso central produzem nela aqueles espasmos como uma convulsão. E ela fica naquela convulsão, todos saem correndo, porque em seguida, aquele mesmo espírito, ainda, lembrando, sob as ordens de irmão Santarém, cochicha ao pé do ouvido de um dos indivíduos que estavam ali, numa faixa de vibração muito baixa também, mas capta a onda mental daquele espírito que estava sob as ordens do irmão Santarém, e ele cochicha algo como se a moça estivesse dizendo que a moça estava tendo determinado problema e os culpados eram os presentes e a polícia chegaria em seguida e eles seriam presos. E se ela morresse, eles seriam presos acusados de homicídio. Tudo isso num simples cochicho mental. O que não era verdade, mas aquela mensagem foi facilmente captada pelo indivíduo. Nós podemos dizer que não é uma mediunidade ostensiva, mas é a mediunidade generalizada de que trata Allan Kardec no Livro dos Médiuns. Ele diz, normalmente os médiuns são assim classificados, denominados, em razão de possuírem
certas faculdades por meio das quais os fenômenos mediúnicos ocorrem de maneira mais ostensiva, mas mesmo aqueles que não têm a mediunidade ostensiva, nem por isso deixam de ter os recursos que lhes permitem a percepção num grau menor ou maior da presença e da influência dos espíritos, de maneira que todos podem ser considerados médiuns. Não médiuns ostensivos, mas todos podem ser considerados médiuns. Aquele indivíduo, portanto, provavelmente não era um médium ostensivo, mas era um médium dentro dessa classificação geral. Captou pela intuição a mensagem do espírito. E não apenas captou, como divulgou-a rapidamente, e daí todos saíram correndo, os covardes. Induzem alguém ao lixo, à queda, e depois, quando é para assumir a responsabilidade, fogem. Todos saíram correndo, como foi planejado pelo irmão Santarém. Em seguida, o que eles fazem? Acercam-se de Margaridinha e passam a doar fluidos espirituais saudáveis. E ela começa a se aquietar até entrar em prostração. Entra no estado de letargia, com a aparência de morte. Imediatamente o dono do prostíbulo, da taverna ali, fica desesperado, porque além de tudo o seu comércio, local de prostituição, era proibido por lei. Ele seria preso, seria um escândalo, teria de fechar o seu comércio. O que ele faz? Manda chamar rapidamente o médico e recolhe ela para um quarto para que ninguém visse. Se chegasse a polícia, ele daria uma desculpa, faria alguma coisa nesse sentido. Acontece que os benfeitores espirituais agiram duplamente. Primeiro, se a polícia chegasse, prenderia, seria uma confusão e atrapalharia os planos dos benfeitores. O que eles fazem? Mantêm os policiais longe. Segunda ação dos benfeitores. Envolvem o médico em fluidos espirituais superiores, de maneira que ele passa a captar os comandos mentais telepáticos do que deveria fazer, levar Margaridinha a um hospital onde ela pudesse receber todo o tratamento, um hospital mais isolado. Em Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte indagação aos espíritos superiores: interferem em nossos pensamentos e atos os espíritos? E a resposta foi: mais do que supondes, a ponto de serem eles os espíritos que, de ordinário, normalmente, vos comandam. Agora, nós estamos falando da ação espiritual de benfeitores. E a ação espiritual costumeira, diária dos malfeitores, dos espíritos inferiores? Novamente, recorremos à mensagem do Evangelho de Jesus para nos defender destas influências negativas. Vigiai e orai. Vigilância com relação aos nossos pensamentos, condutas, atos, para que sejam bons. E oração para mantermos a conexão com os benfeitores, com Deus, com Jesus, para nos defendermos destas investidas dos espíritos inferiores. Então imaginemos a dinâmica da vida espiritual. Ela é muito intensa. Não existe o menor cabimento na expressão muito utilizada por alguns irmãos de outras religiões, quando alguém desencarna, que descanse em paz. Só vão realmente descansar de dormir aqueles que se autoinduzem à hipnose porque acreditam que só vão acordar depois no juízo final. Ou aqueles que estão tão amedrontados de enfrentar a própria consciência que se impõem uma auto-hipnose para não acordar, não ter de conviver com a consciência. O que não dá muito certo, a pessoa fica entorpecida nesta auto-hipnose,
mas com a consciência ainda trabalhando. De resto, a vida no mundo espiritual é muito intensa, muito mais dinâmica e intensa do que a vida na dimensão física. Os que eram bons na Terra continuam bons no mundo espiritual. Os que eram maus na Terra continuam maus no mundo espiritual. É claro que pelo esforço próprio, aqueles que já eram bons podem melhorar ainda mais o seu comportamento, o seu conhecimento no mundo espiritual. E os que eram maus na Terra podem começar já desde a vida no mundo espiritual a realizar a sua transformação na direção do bem. Mas temos de considerar que se na Terra as pessoas têm tanta má vontade para realizar modificações no seu comportamento moral, não será tão diferente no mundo espiritual. Então, uma população enorme de espíritos muito maus, muito perturbados no mundo espiritual. E nós, de alguma forma, convivemos com parte desta população espiritual muito atrasada. Se há uma defesa contra investidas de espíritos inferiores e maus, precisamos usá-la. E a defesa mais eficaz é a vigilância e a oração que Jesus ensinou em 2 palavras ou 2 verbos no seu Evangelho, e continua atualíssima a lição. Então, ele disse que seria necessário arrebatar Margaridinha daquele local. E ele diz: adormece a meu amigo, aquele espírito inferior, com uma descarga magnética forte, servindo-te dos elementos fluidos dos circunstantes. Fluido vital dos circunstantes. Só que aqueles circunstantes que estavam ali no prostíbulo, embriagados, eram fluidos muito tóxicos. Dá-lhe aparências de doente grave. Não seria difícil dar esta aparência porque ele estava usando fluidos tóxicos, doentios. E afasta com presteza estes infelizes que a maltratam. Aqui há um detalhe que era um espírito, como nós mencionamos, inferior, não tinha ainda muitos conhecimentos, mas já estava devidamente treinado para a tarefa. E aqueles serviços, ele era realmente alguém que se subordinava à autoridade dos benfeitores naquele momento, se subordinava à autoridade do irmão Santarém, realizava exatamente conforme o irmão Santarém determinava para ele. Chamava-se Osório e estava ainda sob os cuidados da colônia Maria de Nazaré. Vivera outrora nos sertões brasileiros, onde praticara ritos e magias africanas. Ele então envolve os fluidos nos joelhos dela e depois na cabeça, na altura do peito, chakra cardíaco, e depois na altura da cabeça, chakra coronário e frontal. Na sequência aqui mais para baixo diz: Margarida com efeito estrebuchava aparecendo nas vascas da agonia. Rodeamo-la eu e meus dedicados auxiliares, depois que todo mundo já tinha fugido, no intuito de beneficiá-la com os bálsamos que no momento poderíamos dispor. Então eles eliminam os fluidos tóxicos e dispensam sobre ela fluidos salutares para tirar a intoxicação, inclusive a intoxicação pelo álcool, diminuir um pouco essa intoxicação pelo álcool, e dão fluidos de entorpecimento para que ela ficasse no estado de letargia. Ele diz: no entanto, a moça experimentava a ação nervosa produzida pela rispidez da descarga magnética necessária ao seu lamentável estado. Aplicamos bálsamos sedativos, compungidos ante seus sofrimentos. Tornou-se inanimada, gradativamente acalmando-se, continuando, porém, estendida sobre as lajes do antro, enquanto o taverneiro, apavorado com o acontecimento, providenciava socorros médicos e um leito no interior da casa. Depois ele também menciona que foi ela levada para
o hospital de acordo com os planos que eles tinham traçado. O médico chegou, verificou que ela estava realmente com uma intoxicação alcoólica e disse que ela precisa de receber cuidados urgentes, mas não aqui no local, precisa de estar num hospital e ser devidamente acompanhada, medicada, enfim. E o objetivo foi alcançado, ela foi recolhida a um hospital mais isolado, mais distante, onde ela teria todos os cuidados para o organismo físico dela, e neste período os benfeitores a levariam num estado de emancipação da alma, como nós mencionamos no Livro dos Espíritos. O corpo estava em estado letárgico, um estado profundo, mais profundo do que sono e os sonhos, mais profundo do que o sonambulismo, o estado sonambúlico, era o estado letárgico. E ela permaneceu alguns dias em letargia, o corpo em estado letárgico, com inclusive aparências de morte, mas estando viva ainda, por causa da vinculação com o espírito, perispírito, e ela, Margaridinha, com o seu corpo espiritual, foi arrebatada, levada para um posto de auxílio vinculado à colônia Maria de Nazaré, muito próximo à crosta da terra. Aqui Camilo faz uma interrupção, ele sempre interrompe as explicações com seus questionamentos. Ele diz assim, mas escuta aqui, se o Jerônimo não foi levado para essa excursão, para ele não sofrer o impacto das ocorrências, não se perturbar, não sofrer com isso, como é que o senhor está narrando, ele já sabe de tudo isso, e ainda o Senhor está narrando esses acontecimentos tão pessoais, tão íntimos, para nós, na frente dele e para nós, que não fazemos parte da família? Ele quis, de alguma forma, chamar a atenção do irmão Santarém. Essa atitude está meio contraditória, a mim me parece um desrespeito, estamos expondo o nosso irmão Jerônimo aqui, é um tipo de humilhação, será? E Jerônimo responde, realmente eu fiquei muito amargurado e continuo amargurado com todos os fatos que me foram relatados. Mas primeiro, eu já estava amargurado antes mesmo. E este amargor, esta angústia, não é em si, não é pela descrição destes fatos em si, é porque minha consciência me acusa. A minha amargura é em razão da minha crise de consciência, porque eu sei que eu desencadeei estes problemas, quando eu deveria estar presente junto dos meus filhos para auxiliá-los. Então foi uma falta gravíssima de minha parte, o cometimento de suicídio, não apenas em razão de eu destruir a minha própria existência física, que não tenho o direito, mas também, sobretudo, porque eu desencadeei consequências terríveis para todos os meus familiares. Então, de qualquer forma, eu iria ficar amargurado como eu já estava amargurado. Minha consciência já me incriminava e continua me incriminando. Eu preciso resgatar essas dívidas para ela parar de me incriminar. Ele diz, ademais, todos esses benfeitores me auxiliaram. Como eu poderia ajudar meus filhos? Eles que me auxiliaram. Ajudando os meus familiares. E tem mais ainda uma outra questão. Se o irmão Santarém, está narrando estes fatos para vocês, é porque isto vai servir-lhes de lição, de orientação, de instrução, vocês estão aprendendo com isso. E se a minha história, o meu caso, servir de auxílio para alguém conseguir se melhorar ou evitar cair em um determinado problema, de alguma forma isso me faz bem. A minha consciência me aprova sabendo que eu estou sendo disposto, a minha intimidade está sendo exposta, mas para um fim útil, superior. E por fim, vocês não são estranhos. Nós estivemos juntos no Vale dos Suicidas. Podemos dizer que já somos praticamente irmãos, somos íntimos. Qual maior intimidade pode existir no mundo, na Terra, do que a intimidade que nós privamos?
as coisas, as podridões maiores de cada um de nós foram expostas. Na Terra nós escondemos isso até dos melhores amigos, dos familiares, mas ali nós enxergamos e convivemos com as podridões mais terríveis uns dos outros. Nós somos intimíssimos. Não estou diante de estranhos, vocês são meus amigos. E eu sei que vocês se interessam por mim, tanto quanto se interessam pela sorte dos meus familiares. Então está tudo certo. E a concordância na sequência do irmão Santarém, de fato, tudo isso que Jerônimo disse está correto. Ele nem poderia ficar, digamos, inconsciente, sem ter conhecimento destes fatos, porque a própria consciência dele já o acusa de tudo isso. Só aqui para nós encerrarmos neste parágrafo, eles pedem para que o irmão Santarém continue a descrição, a narrativa, que eles se beneficiariam muito daquilo. E ele diz: sim, meu filho, estou certo de que calarão bem em suas almas o ouvirem o episódio que vimos narrando. Aqueceu pacientemente o sacerdote, cujo sorriso bondoso dulcificou o mal-estar criado pela minha impertinência. De Camilo, o autor. Aliás, continua o sacerdote irmão Santarém, aliás, a vida de cada um de nós encerrará ensinamentos majestosos e sublimes, desde que nos demos ao trabalho de compreendê-la à luz das leis divinas que regem os destinos humanos. Isto é exatamente o que a doutrina espírita nos ensina. A olharmos para nós mesmos, para a nossa vida, com outros olhos, retirando as lentes que estão embaçadas, estão riscadas, estão sujas, que são as lentes de nossos preconceitos, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, e usando lentes boas, lentes límpidas, lentes cristalinas, que vão nos ajudar a ver a realidade tal qual é, a verdade tal qual é, ou pelo menos como nós já conseguimos aquilo dentro da possibilidade de conseguir visualizar a verdade, nós conseguiremos visualizar dentro das nossas limitações. E nós conseguiremos visualizar, enxergar a realidade. A maioria das pessoas na Terra continua vivendo, enxergando apenas as ilusões, a realidade completamente distorcida. É isto que o Espiritismo nos ajuda a fazer, nos ensina a fazer. E o texto de abertura desta noite, de Emmanuel, do livro Vinha de Luz, fala exatamente também a mesma coisa. Nós enxergamos o problema onde há a solução. Nós nos queixamos da experiência que pode nos curar, que pode nos libertar. Nós nos rebelamos contra a vida quando a vida nos oferece caminho para uma vida melhor. Tudo porque nós não enxergamos as coisas com clareza. Aliás, a vida de cada um de nós encerrará ensinamentos majestosos e sublimes, desde que nos demos ao trabalho de compreendê-la à luz das leis divinas que regem os destinos humanos. Voltamos ao mesmo texto de O Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra básica da doutrina espírita. O texto intitulado Bem e Mal Sofrer. Diz o benfeitor espiritual, porque é uma mensagem mediúnica que Allan Kardec inseriu nesta obra. Diz o benfeitor espiritual, na Terra todos sofrem, mas saber sofrer, poucos. Poucos sabem sofrer, poucos sabem compreender a lição do sofrimento, poucos aproveitam a lição do sofrimento para o crescimento moral e espiritual. Poucos na Terra ainda. Então aprendamos com a doutrina espírita a enxergar a vida de uma outra forma.
Até aqui alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Então vamos para a nossa prece final em favor dos suicidas.